Fala galera, tudo bem? Antônio Conte não é mais técnico da Inter, essa notícia foi muito importante na quarta-feira. Ela movimenta não só o futebol italiano, o futebol europeu como um todo, afinal de contas é o nome do Conte no mercado, num mercado que tem grandes clubes de olho nas opções para treinadores e outras mudanças relevantes que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. E é claro que algumas das principais delas eu vou falar aqui no canal em vídeos, em momentos diferentes. Mas vamos falar hoje sobre essa decisão do Conte. E é claro que chama muita atenção. A gente está falando de uma Inter que acabou de quebrar a hegemonia da Juventus. A gente está falando de uma Inter que foi campeã italiana, quebrando o próprio jejum também, mas mais do que isso, conseguindo interromper uma sequência da Juventus. Claro, a temporada da Juventus foi muito conturbada, a Juventus ficou muito aquém, mas nada disso diminui ou importa do ponto de vista da Inter, que conseguiu construir um trabalho. E o nome desse trabalho foi o Conte. Porque a Inter tentou, ao longo dos últimos anos, iniciar esse processo de fortalecimento, de reconstrução, para tentar se colocar novamente em condições de disputar. E isso só aconteceu, de fato, com o Conte. É verdade, a gente pode falar sobre o investimento que foi feito, sobre contratações relevantes, sobre um elenco sendo reforçado. Tudo isso é verdade, tudo isso faz parte do pacote. Até porque dificilmente vai existir um pacote de uma construção de um trabalho vencedor em que a gente só deva apontar um fator. Quase sempre vai ter muita coisa envolvida. Mas é claro que a competência do Conte está muito relacionada à competitividade alcançada pela Inter e também à competência do que a Inter fez ao longo da temporada 2020-2021, dentro do cenário nacional do futebol italiano. Aliás, a saída do Conte acaba sendo uma perda muito relevante para o próprio campeonato, né? Tem uma outra perda relevante com a saída do De Zerbi para treinar o Shakhtar Donetsk. Pode até ser assunto mais para frente aqui no canal também, pela questão da qualidade do futebol do Sassuolo nessas últimas temporadas. Mas voltando ao que importa aqui, que é a Inter. Tá, então por que o Conte resolveu sair da Inter logo depois de quebrar uma hegemonia que ele mesmo tinha começado lá na Juventus, ganhando os 3 primeiros títulos da era da Juventus aí com os 9 seguidos. Os 3 primeiros foram com o Conte, aí depois vieram 5 com o Allegri, o último com o Sarri. E agora o Pirlo foi o treinador da temporada da quebra da hegemonia. Então o Conte começou e terminou essa hegemonia. E poderia tranquilamente dar sequência a esse trabalho na Inter. Porque diferentemente de outros casos, o Conte é um cara de uma personalidade difícil, né? Ele é um cara obcecado pela vitória, é um cara que consegue transformar os times em identidades muito claras, muito rapidamente. Isso tem um mérito muito grande do ponto de vista de trabalho dele ali. Mas esse levar ao limite acaba desgastando relações. E a gente viu isso acontecer muito claramente no Chelsea, por exemplo. A reta final do Conte no Chelsea era uma reta final muito marcada por desgaste interno, por conflitos internos. O trabalho dele na Juventus teve 3 anos, o trabalho dele no Chelsea teve 2 anos, e agora o trabalho dele na Inter teve 2 anos, mas a sensação muito clara é de que foi um trabalho interrompido e que ainda teria um caminho para percorrer até o fim do ciclo. Por mais que os ciclos do Conte possam ser ciclos mais curtos, eu não acho que esse trabalho estava com uma cara, minimamente com cara de fim de ciclo. Pelo contrário, parecia um time que ainda tinha a crescer, que atingiu uma identidade ainda no primeiro ano, não chegou ao título italiano, aperfeiçoou a sua forma de jogar, chegou a um nível melhor no segundo ano, conseguiu chegar ao título, ainda decepcionando em âmbito europeu, né, na principal competição, na Champions, e que teria esse como um desafio, é claro, para dar um passo seguinte em 2021, 2022, sem esquecer do campeonato italiano, mas com perfeitas condições de chegar a mais um título italiano com o elenco que tinha. E aí é que mora o grande motivo para a saída. Porque se não foi um desgaste em termos de condução, de elenco, se foi um trabalho que ainda não tinha se esgotado, muito pelo contrário, atingiu um nível excelente e ainda era promissor, por que o Conte vai resolver interromper esse trabalho? E aí a gente precisa lembrar que não foi a primeira vez que isso aconteceu. É claro que o Conte carrega essa bagagem da personalidade difícil, de não ser um cara fácil de administrar. E é bom a gente lembrar que na temporada passada, então no intervalo da primeira para a segunda temporada dele no comando, já tinha existido um ruído. Ele fica, ele sai, será que ele fica? O que será que vai acontecer? O futuro ficou em xeque também. E parecia que poderia ter a mesma cara e o mesmo desfecho agora. É de novo uma relação conturbada ali com a diretoria. A gente sabe que o Conte não é fácil e tudo, e muita gente quer enxergar assim. E beleza, bola para frente, isso vai gerar muita especulação, mas vai ficar para trás, daqui a pouco ele tá lá comandando o time quando a temporada começar. Só que não foi o que aconteceu. E a gente viu isso, na verdade, essa bola de neve crescer até rapidamente. E aos poucos, né, o que era muito divulgado já na imprensa italiana, foi ganhando peso. E qual que era o grande ponto aí desse impasse?
que acabou se mostrando definitivo para essa ruptura de trabalho, o divórcio, como chamou. Acho que foi até a Gazeta que fez a capa da Gazeta dello Sport, foi justamente com divórcio, falando do Conte com a Inter. Qual foi o motivo para isso? O conflito entre a balança, a relação, né, que você acaba precisando colocar na balança, entre os dois lados aí. De um lado o Conte, do outro lado a diretoria, os proprietários da Inter. Mas basicamente, o que estava aí de cada lado da balança? De um lado, a ambição do projeto esportivo e do outro lado, a necessidade financeira. É claro que a necessidade financeira não é uma exclusividade da Inter. O futebol, o mundo, né, como um todo, economicamente está muito fragilizado em tempos de pandemia. O futebol, igualmente. A Inter já vem falando abertamente e internamente também sobre esses problemas gerados pela pandemia, os custos e a necessidade de corte de gastos há algum tempo. A gente já vem lendo há meses, semanas, negociações, tentativas de empurrar certos salários um pouco para frente para esperar uma virada aí, do ponto de vista apenas de ano fiscal até, mas algumas tentativas por parte da diretoria da Inter de tentar administrar esse rombo financeiro que foi gerado. Só que chegou num ponto em que a temporada acabou, não foi fácil gerir isso internamente, os jogadores não levaram isso numa boa, a ideia de empurrar para frente certos salários e tudo. E aí, a definição por parte dos proprietários da Inter foi: ok, a Inter continua querendo contar com o Conte, e é ótimo que o Conte permaneça, mas a ideia da diretoria da Inter é: precisamos reduzir salários, então a gente vai precisar reduzir a folha aí em 15%, 20%. Mais do que isso, a balança econômica da próxima janela vai ter que representar um lucro de 80 milhões de euros, mais ou menos. Esses valores alternam de acordo com a fonte, tá? Então, assim, dependendo do local que a gente vai ler, a gente vai ver números alternando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas acho que essa é a ordem de grandeza aí para ter uma ideia. Então, a gente está falando de uma Inter que pretende não investir, o que já é um baque para o Conte. O Conte acabou de ganhar o campeonato italiano, mas para um cara que tem a ambição que ele tem, ele quer dar continuidade ao projeto. Então a ideia dele é reforçar o elenco, é tentar identificar fragilidades ou setores que possam ser melhorados do ponto de vista de elenco e até de time titular. Então se a ideia dele era contratar, o primeiro baque para isso acontecer, não vai contratar. Mas pior do que isso, para você ter um balanço positivo de 80 milhões, não tem outra saída, você vai precisar vender um jogador importante, até porque a gente não sabe o que o mercado está disposto a pagar nesse momento também. Então não é qualquer jogador que vai valer 40, 50 milhões, como até um ano atrás, 2 anos atrás. Então, sinalizar com a necessidade de fechar com 80 milhões de euros no positivo, no mercado de transferências, é basicamente falar, ó, Conte, a gente quer que você fique, mas você não vai ter jogador novo e a gente vai precisar vender alguém importante do time titular. E isso começou a gerar esse ruído. Porque de um lado da corda tá o Conte falando, quero ficar, mas o time precisa melhorar. A minha ambição é continuar melhorando esse time. Do outro lado, ó, precisamos arrumar nossas contas aqui. E eu não tô nem falando que tem um lado certo e errado nessa história. Eu acho que é natural do ponto de vista de uma negociação e dos interesses de cada lado. De um lado, os proprietários pensando na grana, na gestão, que não deixa de ser importante também, e do outro lado o Conte pensando no trabalho dele. Quero ficar, quero dar continuidade, mas não vou abrir mão de ter a minha base aqui no mínimo, já que não é para contratar, pelo menos que seja para não perder ninguém. E pelo jeito ele acabou perdendo essa queda de braço, o que é questionável do ponto de vista da relevância que o Conte, enquanto figura, por tudo isso que ele simboliza e pelo que ele já tinha conseguido implementar na Inter, o que a Inter está abrindo mão ao deixar o Conte escapar por esse motivo. Porque vai além da questão financeira. Não é fácil você encontrar um treinador com essa mentalidade, com essa capacidade, com os resultados que ele gera, com o que ele já tinha construído na Inter. Não é fácil. E a Inter passou muitos anos tentando achar alguém que fosse competente e competitivo o bastante para colocar a Inter onde ela gostaria e deveria estar. E demorou muito para chegar lá. Então eu acho que é uma escolha questionável do ponto de vista da gestão, não que as contas não sejam importantes, mas porque na balança tem um lado aí que é impossível mensurar, quantificar, transformar em dinheiro. Eu acho que seria natural chegar a um meio termo aí, virar e falar, ok, você fica, a gente não contrata ninguém, mas a gente também não vai vender ninguém agora, ninguém importante pelo menos, e a gente tenta compensar isso da forma X, Y, Z. Não dá para falar aqui que isso não foi tentado, porque não dá para saber exatamente qual foi o teor da negociação em si.
mas a imagem que passa acaba sendo uma imagem de derrota para a diretoria da Inter, e de derrota para a Inter, porque, aliás, isso já tinha acontecido em vários dos últimos títulos, né? Isso foi muito lembrado pela imprensa italiana também. O cara que é o campeão não permanece. E do ponto de vista de continuidade, de sequência, isso é péssimo. Porque a Inter está tentando iniciar uma era, por que não uma era da Inter? Por que não uma sequência de títulos? Tem material humano para isso, tinha um trabalho que atingiu um nível para isso. E a imagem da saída do Conte acaba indicando o caminho contrário. Ou, no mínimo, para não dizer que é terra arrasada, porque não necessariamente vai ser, e porque tem nomes importantes no mercado, e a escolha desse nome vai ser fundamental para a Inter sinalizar para onde ela vai e qual é o tamanho da ambição, porque ela pode mostrar ambição com outra escolha também. E aí vai parecer que foi só um impasse realmente com o Conte. Mas essa escolha vai ser fundamental, porque no momento, o que a gente olha para a Inter e enxerga é uma grande interrogação, é um ponto de interrogação. A Inter vai regredir? A Inter vai se manter onde conseguiu chegar? A Inter vai conseguir dar continuidade a um projeto esportivo que deixou de ter a sua principal cara? Essas são algumas das perguntas. E aí só as próximas semanas vão responder com os próximos passos do que o mercado vai apresentar. Enfim, um mercado bem agitado de técnico, inclusive, o espaço está aberto para vocês aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.